Hoje nós vamos ver uma história de um vírus insano que estava se espalhando pelo Japão. Seja bem-vindo ao Ave em Animes, que vocês pediram bastante. O nome do anime de hoje é Bill Hunter, de 1995. E tudo começou com um casal tendo uma noite bem quente, quando do nada, no meio do ato, a moça ali diz que estava quase morrendo de fome. E o cara não estava entendendo nada. Então, quando ela estava de costa pra ele e ele estava com as mãos na frente dela, ela continuou pedindo pra ele dar alguma coisa pra ela comer. E ela ficou insana. O cara pulou pra trás gritando muito, porque a mulher arrancou a mão dele e nós vemos que o peito dela estava literalmente mastigando a mão decepada do cara. No outro dia de manhã, nós fomos levados a uma faculdade onde um professor estava dando aulas sobre cadeias de DNA e ácido sulfúrico. Todos os alunos ali estavam entediados e só tinha uma garota prestando atenção. Ela não tirava os olhos do professor, piscava pra ele e dava até tchauzinho. Mas ele ignorou aquilo e continuou a sua aula normalmente. Teve até um momento que essa estudante anotou o seu número no seu caderno pedindo pro professor ligar pra ela. Mas ele finalizou a aula quando um amigo de trabalho dele, que se chama Komada, chegou até ele falando da raiz de gengibre coreana outra vez. Parece que eles analisaram e descobriram os seus componentes de classe B. Enquanto isso, eles notaram que tinha dois caras na porta da faculdade esperando por eles. Aparentemente, eles tinham um trabalho a ser feito. Eles são professores de biologia molecular, mas não era um trabalho tão normal assim. Chegando no destino, eles foram surpreendidos porque um cara bem grande, que parece ser muito mal, se desmanchou e quase chorou pedindo por ajuda para a filha dele, que se chama Mary. Dessa forma, o Koshigaya perguntou onde estava a paciente, e chegando lá no porão da casa, nós vemos que ela estava toda amarrada e o Komada começou a chorar. Isso era o que eles precisavam para descobrir a existência de um vírus demoníaco ali. Sempre quando o Komada chorava, pronto, o vírus estava ali. A Mary estava com vários rostos saindo do seu corpo, com dentes amedrontadores, e eles entraram ali para resolver essa situação. O Koshigaya segurou um desses rostos que estava ali no ombro dela e aplicou uma vacina. Dessa forma, esse bicho morreu, mas o vírus em si tomou conta do corpo dela por completo e atacou o Koshigaya, estourando as correntes. O Komada pulou na frente e ele foi mordido por ela, mas ele começou a ganhar uma força enorme e nós descobrimos que ele pode se transformar em um demônio gigantesco. E isso fez a Mary tentar escapar pulando a janela daquela mini prisão. Mas em cima do telhado, o Komada dá um jeito naquela situação, retirando todos os rostos que ainda estavam ali presos nela. E isso fez ela voltar ao normal. Além disso, o Komada também voltou a ser humano, e o Koshigaya estava pegando alguns restos daquele vírus para estudo. Voltando para casa, nós vemos o Komada comendo desesperadamente e o Koshigaya disse para ele que já não era necessário comer tudo aquilo. Mas ele disse que quem estava fazendo aquilo era essa coisa que estava morando dentro dele. Foi revelado que os dois eram biocaçadores e estavam ali para fazer esse tipo de serviço mesmo. Mas o Komada precisava se distrair um pouco, ir atrás de mulheres, só que ele não liga muito para isso. Enquanto isso acontecia, em um escritório, uma moça estava trabalhando até tarde e resolveu ficar ali. Só que nesse momento, apareceu um monstro ali e literalmente comeu ela. Essa criatura ficou escondida na parede só esperando pela chance de se alimentar. No outro dia, a notícia sobre essa morte já estava em todos os locais, e é a quarta morte da mesma maneira. Então, saindo dali, o Komada estava andando de boa pelas ruas, quando do nada uma mulher passou correndo por ele e se escondeu atrás de um carro. E logo em seguida, apareceu três caras ali perguntando de uma mulher. Eles tentaram intimidar o Komada e o grandão ali segurou ele pela cabeça, perguntando sobre a garota que tinha passado ali. O rosto do Komada começou a sangrar e ele começou a se transformar naquela criatura de novo. Mas nesse momento, dois policiais apareceram ali e os caras começaram a correr, foram embora. Então, a mulher se apresentou pra ele e quando ela estava quase indo embora, ele chorou um pouco. E isso era por conta do poder dele de detectar os monstros. Então, ele resolveu levar ela até o Koshigaya. Lá, ele explicou pro Koshigaya o que tinha acontecido e ele reconheceu essa mulher. O nome dela é Murakami e o seu avô estava sendo procurado por aqueles caras, mas ela não sabia onde ele estava. Então eles pegaram um carro e foram em alguns lugares onde a Murakami acreditava que ele estava. Eles perguntaram para todas as pessoas ali nessa sauna natural, mas eles não encontraram o velho.
Enquanto isso, mais uma vítima foi feita em um estacionamento e eles estavam num carro quando escutavam essas novas informações. Mas do nada, um caminhão foi por trás deles e quando eles perceberam, era o mesmo cara que tentou pegar o Komada no começo. Esse cara atirou no carro deles e isso fez eles caírem morro abaixo. Mas antes do carro cair, o Komada se transformou em um demônio e pulou do carro segurando os dois e levou até o chão. O cara achou que tinha matado eles e foi embora, mas nesse momento eles descobriram um lugar ali perto e foram pra lá pra dar uma olhada. Ali era um refúgio e o avô da Murakami estava ali esperando por eles. Ele era vidente e sabia que eles iriam até ali. O avô dela explicou o que estava acontecendo. Ele tinha sido chamado pelo Seijuro Tabi para ter uma visão sobre o futuro dele, e ele descobriu que o Seijuro só tinha mais um mês de vida, só que já tinha se passado 6 meses disso. Então, agora ele queria calar a boca do vidente por ter tido aquela visão, ainda mais porque agora ele é um monstro por completo. Ele é o monstro que vem assassinando as pessoas. Ele virou um demônio. Na realidade, o Seijuro já tá morto. Só o demônio está controlando o corpo dele. Eles aproveitaram um tempo ali naquele templo e o Koshigaya estava conversando com o avô da Murakami. Mas, nesse momento, o velho foi roubado e ele levou uma paulada nas costas. O Komada percebeu um helicóptero vindo no horizonte e ele correu para ajudar a Murakami, que estava lá na casa dormindo. Mas ela já tinha sido pega por aquele cara e o helicóptero estava levando eles embora. Nesse momento, o cara jogou uma bomba ali e explodiu em cima do Komada. Mas a mão do Komada saiu do corpo e foi junto com o helicóptero. Ela foi pendurada lá. No outro dia, os dois se juntaram e foram atrás desses caras. O velho estava querendo comer literalmente a Murakami. E quando ele foi fazer isso, ele estava pronto para devorar ela, os homens dele chamaram por ele. A mão do Komada conseguiu chegar até ela e desprendeu os braços dela daquela algema, e se fundiu ao corpo dela sem ela perceber. Escapando pelos dutos, ela viu o velho quase matando o avô dela, e ela fez barulho ali de medo. Com isso, ele correu atrás dela. O Koshigaya conseguiu chegar ali onde o velhinho estava todo machucado e o Komada foi atrás daquele demônio. Mas no caminho, ele encontrou aquele cara gigante, ele estava com uma marreta. Mas depois de quase matar o Komada, ele simplesmente se transformou no demônio e massacrou o cara. Então, ele chegou até o velho que estava transformado. A briga foi insana e o Komada quase morreu nesse processo todo ali. A Murakami tentou ajudar ele e o velho pegou ela. Mas, como ele estava em contato com ela, a mão do Komada saiu de dentro do corpo dele e matou o velho. Assim, eles conseguiram vencer, de momento, esse demônio que estava causando um baita trabalho para todo mundo, comendo as moças por aí. Só que ele entrou em um estado em que ele não era mais a mesma pessoa, e ele foi embora todo peladão dali. Esse anime é muito interessante, por mais que muitas pessoas não gostam dele, e a nota dele no IMDb é um 6 de 10. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.